Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Quem está online aí, sintonizado aí na nossa live, já pode ir aí curtindo, compartilhando, deixando aí o seu bom dia e os seus comentários, tá certo? Bom, para você que vai assistir esse vídeo pela tarde, uma boa tarde. Para você que vai assistir uma boa noite. Para você que vai assistir pela madrugada, então aí uma boa madrugada para você, tá? As pessoas já estão entrando aqui: Sônia Martins, Eulália, Guinha, Charles Antônio, Caroline Andrade. Bom dia, Caroline, é de Campo dos Goitacazes. Tá vendo, Caroline? Me lembrei. Sheila Mendes. Quem mais? Paulo Giovanni. Bom, já 15 pessoas aqui na nossa live ao vivo. Vá compartilhando aí a live com as pessoas, com seus amigos, nas suas páginas, nas suas redes sociais, deixando seus comentários. Depois, ao terminar a live, eu vou tentar aí responder, tá, ao maior número de pessoas possível, tá certo? Bom, o motivo da minha live de hoje, esse vídeo aqui será também compartilhado no meu canal do YouTube. Você pode ir lá no canal Nathan Silva, lá no YouTube. Caso você não tenha sido ainda, não tenha se inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe e deixe lá o seu comentário também. Indique aos seus amigos, tá certo? Bom, esse vídeo de hoje, ele é um vídeo resposta ao bispo Sérgio Cabeça de Ovo. Desculpa, é que tantas pessoas os chamam assim que terminei me passando aqui. É Sérgio Correia, é isso? Pronto, o bispo da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é responsável em fazer a cabeça dos obreiros da instituição, em tentar estancar a sangria da evasão, sabe, do êxodo dos obreiros da instituição. Ele tem essa árdua e, no momento, impossível missão de estancar a sangria, de fazer cessar essa evasão, sabe? Esse pular para fora do Titanic, esse soltar de paraquedas de um avião desgovernado que tem sido essa instituição. E eu confesso para vocês que, às vezes, quando eu recebo mensagens via WhatsApp, quando eu leio aí os comentários nas nossas publicações, nos nossos vídeos, eu confesso a vocês que eu fico assim estupefato, boquiaberto, com a quantidade de obreiros que nos agradecem, hoje nos agradecem. Há 4 anos atrás, eles, porque ainda eram manipulados, porque ainda eram proibidos de assistir os nossos vídeos e ter a liberdade, a autonomia de poder confrontar o que a instituição mostra no altar e o que nós mostramos sobre a instituição por detrás do altar. E antes eles nos chamavam de demônios, de caídos, de doentes, enfermos na fé, de perseguidores do Evangelho, como que se alguém que fala contra um sistema que está deturpando as Sagradas Escrituras, que está corrompendo o verdadeiro Evangelho, fosse o verdadeiro Evangelho, fosse a obra de Deus a ser perseguida. Ora, pessoas que antes nos amavam, que nos agradecem. Por isso que quando vem alguém aqui nos nossos vídeos e comentam contra o que nós estamos falando, e há aí uma democracia, né? As redes sociais são democráticas, embora aqueles que detêm o poder sempre querem de alguma forma censurar, usar do seu poder econômico, jurídico, político, midiático, para tentar nos amordaçar
colocar mordaça na nossa boca, a fim de colocar venda nos olhos dos incautos. Poderia chamar essa venda aí de jejum de Daniel. Então eles tentam de todas as formas e maneiras manipular, de forma que haja essa censura velada. Mas nós estamos aqui firmes e fortes, combatendo esse sistema, e se conseguirmos ajudar uma única pessoa já é o suficiente. Bom, e aí tem um vídeo aqui do Sérgio Corrêa, gravado especialmente para nós, ex-bispos e ex-pastores. Eu publiquei no meu Facebook, você pode ir lá na minha página no Facebook. Publiquei no meu Instagram também, você pode ir no meu Instagram, @NathanSilva2018, caso você também ainda não esteja me seguindo lá, vai lá no meu Instagram, @NathanSilva2018, me siga lá, tá certo? Para acompanhar as publicações lá. Eu publiquei o vídeo do Sérgio Corrêa, no YouTube eu não publiquei, a fim de que eles não peçam direitos autorais, não excluam, tá? Porque eles falam, mas não mantêm aquilo que eles falam, certo? Eles não assumem aquilo que eles falam, porque se assumissem, eles agradeceriam a nossa republicação, reprodução e veiculação para milhares e milhares e milhares de pessoas. Não é verdade? Por que pedir direitos autorais? Por que pedir que exclua, que tire o vídeo do ar? Não foram eles que gravaram? Não é uma mensagem deles que eles querem que chegue ao público? Ora, nós não estaríamos ajudando em estar veiculando, reproduzindo esse material? Sim. Até porque estaríamos ajudando a eles, não é verdade? Mas é que eles querem que esse material ele seja direcionado a um público específico, aquele público que está lá dentro da instituição e que eles morrem de medo de saírem, porque os seus cofres irão esvaziar. Eles morrem de medo disso. Então é um público direcionado. Tanto é que eles pegam esses videozinhos que eles publicam, até dizendo que está falando com os ex-bispos, falando com os ex-pastores, mas na verdade não é para nós que eles estão falando, até porque eles sabem que a nossa cabeça eles não fazem mais. Eles não fazem, eles não manipulam mais, eles não têm acesso mais às nossas faculdades intelectuais. Eles não têm mais esse acesso. Então, na verdade, eles gravam esses vídeos direcionados, na verdade, aos obreiros, aos membros, aos jovens que estão na instituição. Tanto é que eles param na lista de contatos, nos grupos de WhatsApp dos obreiros. Eu recebo vários, tem ex-obreiros que ainda se encontram, que não são mais obreiros, porém ainda se encontram nos grupos de WhatsApp e nos enviam aí esses materiais. Ora, esse vídeo aqui do Sérgio Corrêa foi veiculado nesses grupos. Bom, geralmente quando acontece de um ex-obreiro suicidar-se ou uma tragédia com um ex-obreiro, eles, a fim de tocar o terror, especialidade deles, especialmente do Sérgio Corrêa, o que fazem? Eles querem colocar na nossa conta, dizer que por causa dos nossos vídeos, das denúncias, aquele obreiro assistiu o vídeo, saiu da instituição, e aí, a posteriori, olha o que aconteceu com ele. O diabo o matou, o diabo levou a alma dele para o inferno. Ora, o terror psicológico, eles prendem as pessoas através desse terror psicológico. E aí, uma certa ocasião, aí, não sei, uns 2 anos atrás, teve um obreiro que se suicidou. E o que aconteceu? Começou a aparecer nas redes sociais de todos os obreiros, isso me foi enviado via WhatsApp, uma publicação na qual atribuía a mim, Nathan Silva, o fato daquele obreiro, aquele ex-obreiro, ter se suicidado, porque assistiu aos meus vídeos e por isso saiu, né? E se envolveu com algum tipo de religião, eu não me recordo agora qual, e suicidou-se. Bom, o tiro dele saiu pela culatra porque eu publiquei à época
o gráfico do meu canal do YouTube, que era um canal que na época tinha 155 mil inscritos, 150 mil visualizações por dia, 4 milhões e meio de visualizações por mês, e durante o período em que ficou no ar com as denúncias, 60 milhões de visualizações. Esse canal foi excluído pelo YouTube por pedidos de direitos autorais da Igreja Universal do Reino de Deus, por eu ter publicado aí 3 áudios da Cristina. Bem, e aí o que acontece? O que acontece? Eu mostrei um gráfico que nesse dia em que eles veicularam nos grupos de obreiros, espalharam que eu teria sido o causador disso, pasmem vocês o que aconteceu. De toda a época em que o meu canal no YouTube esteve no ar, esse foi o dia de maior pico de audiência do meu canal. Sabe, foi nas alturas, o que significa dizer que todos os obreiros que receberam esse pôster, né, produzido, atribuindo a mim, né, o fato desse obreiro ter suicidado, que inclusive é crime, a instigação ao suicídio é crime, o suicídio não é crime, porque a pessoa intenta contra a própria vida, ela não comete crime nenhum, tá? A vida é um bem indisponível no que se diz respeito a outra pessoa, né? Você disponibilizar para que outra pessoa venha cometer algum tipo de lesão, enfim, contra você, mas você mesmo se suicidar. Agora, instigar o suicídio, voltamos aqui, auxiliar no suicídio é crime. Então, do que eles me acusaram, instigação ao suicídio é crime. É que à época eu ainda não tinha o pouco, porém já suficiente domínio do conhecimento do direito, principalmente o direito penal, sabe? Que é a área em que eu pretendo atuar. Hoje, no 6º semestre de Direito, pretendo ser um criminalista, pretendo dominar o direito penal, sabe? O direito processual penal. Amo, sou apaixonado por essas disciplinas. E aqui venho fazer uma menção ao doutor Rogério Nóbrega, que está aí atuando no nosso processo penal, procedimento sumaríssimo nos juizados especiais, por suposto cometimento aí do crime de menor potencial ofensivo, difamação, que disse para mim aí há uns 2 anos atrás: olha, você hoje está aprendendo direito penal, mas quando você começar a aprender o direito processual penal, você vai se apaixonar. Eu guardei isso, dada a importância que ele disse que tinha no direito penal processual, e realmente eu sou apaixonado pelo direito penal. E aí hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Se eu soubesse, você pode ter certeza que eu teria ir processando aqueles que estavam me acusando de um crime. Todos aqueles que estivessem me acusando daquele crime. À época eu não sabia, já passaram-se 6 meses, que é o tempo máximo aí para você, do conhecimento da autoria do fato, para você ajuizar a ação, tá? Por isso que eu faria, senão eu faria. Mas se fizerem hoje, se qualquer bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer pessoa que se deixe ser induzidas por eles, seja quem for, me acusar, atribuir a mim qualquer tipo de fato criminoso, ilícito que eu não tenha praticado, eu irei processar sem pestanejar. É que ele não tem coragem de mencionar o meu nome, porque se mencionar o meu nome, se disser que fui eu quem instiguei alguém a suicidar-se, pode ter certeza que eu irei processar. Eu irei recorrer ao Poder Judiciário, irei processar para responsabilizar aqueles que me atribuírem tal conduta. Bom, e aí o Sérgio Corrêa, ele diz o seguinte, olha, aqui no videozinho dele, ele fala o seguinte, né? Porque diferentemente dele, eu falo o nome dele. Eu estou aqui no meu direito de resposta, até porque
porque os ex-bispos, eu sou um ex-bispo, ele dirige aqui o vídeo, é o ex-bispo, então eu posso, com o ex-bispo da instituição, responder ao Sérgio Corrêa. E aqui, ó, só para ir lembrando aqui, eu não sei se vocês vão ouvir aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, só para me ouvir e ir respondendo aqui ao Sérgio Corrêa. Ele diz assim, ó, deixa eu ver. Que é um ex-bispo, que é um ex-pastor. Então ele diz, desculpa, uma ligação aqui, esqueci de colocar no modo avião. Você saiu. Então ele diz aqui, você que é um ex-bispo, um ex-pastor, olhe bem o que você está falando, porque você saiu, e ele diz assim, e não fez diferença nenhuma, Olha o que você está fazendo, né, para a igreja, Esse é o porque a igreja, ela continua Lúcifer. a mesma, né? Então o Sérgio Corrêa, nós de fato saímos com muito orgulho. Se tem uma decisão que eu tomei na minha vida, da qual eu não me arrependo, e posso dizer, desta água podre, fétida, eu jamais beberei, é um dia colocar os meus pés de volta à Igreja Universal do Reino de Deus, com a finalidade de receber o que vocês não têm para dar, para me dar. Certo? E é o que eu vejo todas as pessoas falando também. Ainda agora eu li um comentário lá no meu Instagram, @NathanSilva2018, e uma pessoa dizia, foi a decisão mais acertada que eu tive em toda a minha vida, foi ter saído da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Ora, e não me arrependo, o Sérgio Corrêa. E você diz assim, a igreja não fez diferença nenhuma para a igreja. E aí eu pergunto para você, se não fez diferença nenhuma para a igreja, por que de cada 10 vídeos que vocês gravam, 11 falam ao nosso respeito? Por quê? Por que de cada 10 reuniões que vocês fazem com os obreiros, 11 são para alertá-los acerca dos riscos que tem de assistir aos ex-bispos da instituição, aos ex-pastores? Por quê? Ora, quando algo ou alguém não nos causam nenhum tipo de digamos assim, não nos afetam de alguma forma, nós temos que ser indiferentes, não é verdade? Não é o que eu tenho visto, o Sérgio Corrêa. E aí você diz assim que esse papel é o papel de Lúcifer, não é isso? Que conseguiu arrastar terça parte com eles, saiu e conseguiu arrastar terça parte com eles, ô Sérgio Corrêa. Então você diz, né? E hoje estamos gravando os vídeos falando das verdades dos bastidores, e estamos arrastando, somos Lúcifer, a personificação de Lúcifer, estamos arrastando a terça parte, ou seja, chamando, né, as pessoas que saem por abrirem os olhos através das verdades aqui reveladas, chamando elas de demônios também, né? Eu quero até que você responda aí ao Sérgio Corrêa, né? Até porque pelo olhar dele, o que você vê no olhar do Sérgio Corrêa? O que você consegue enxergar no olhar do Sérgio Corrêa? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, tá certo? Você que hoje tem o verdadeiro discernimento, não tem mais sua mente escravizada, cauterizada com as escamas da cegueira. Ora, então, ô Sérgio Corrêa, quer dizer que o Macedo, que pertencia a outra denominação, né, da qual a Esté, sua esposa, também pertencia, quando ele saiu da denominação dele lá, e saiu e veio abrir a Igreja Universal do Reino de Deus, né, ele também caiu, é isso? Ele também é comparado a Lúcifer, que saiu, e aí, quando ele começou a fazer o trabalho, pregando a sua convicção, e as pessoas que de lá saíram e veio segui-lo, também foram arrastadas por Lúcifer, é isso? Ou discursinho repetido, envelhecido, já caducou, só serve para nós os ex e não serve para o seu líder e para vocês. Aí ele diz aqui, ó, Deus tenha misericórdia da alma de vocês. Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. Claro, Sérgio, não precisa você pedir. Aliás, quem é você para interceder por nós ex-bispos?
Qual a condição moral e espiritual que vocês têm para interceder por ninguém? Aliás, biblicamente falando, só existe um único intercessor e mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, Sérgio Correia. Não há outro intercessor. Por que você está falando que Deus tenha misericórdia da alma de vocês, como se a sua intercessão, seus rogos por nossa alma viesse fazer diferença na nossa vida, ou fosse determinar o nosso futuro, ô Sérgio Correia? Como se as palavras de bênção ou de maldição de vocês viessem afetar o nosso futuro, quando na verdade a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre, Sérgio Correia. Quem não dá causa à maldição não é amaldiçoado, Sérgio Correia. Não distorçam a Bíblia. Não distorçam a Bíblia. Ora, mas Deus tem misericórdia da nossa alma, sim, como tem misericórdia da alma de todos. Deus é misericordioso. Agora, se Deus ele tiver que ter misericórdia da nossa alma, e que Deus, né, tenha misericórdia, eu preciso muito, sou um falho, miserável, pecador, cheio de defeitos, de erros, mas muito mais misericórdia ele tem que ter da alma de vocês, sabe? Uma multidão de misericórdias, como diz a Bíblia, pelas multidões das suas misericórdias, a causa de não sermos consumidos. Porque, ô Sérgio Correia, olha, é como eu postei aqui, você diz no seu vídeo, ou quer colocar na nossa conta, tá, que nós somos os demônios, os Lúcifers, e vocês são os anjinhos de auréolas. Eu dei uma resposta aqui para vocês, Sérgio Correia. Eu fiz pergunta, queria que você gravasse um videozinho desse me respondendo. Eu perguntei assim, a pergunta para o bispo Sérgio Correia é: somos nós, os ex-bispos, ex-pastores, que tiramos o último centavo, a única casa, o último carro, ou melhor, o único carro, dos obreiros, membros evangelistas, jovens, deixando-os endividados e consequentemente desesperados? Somos nós que os orientamos a deixarem suas famílias e abrirem mão dos seus casamentos, pelo fato dos mesmos não concordarem com as práticas da igreja, entre aspas? Somos nós que não permitimos a eles irem ao velório dos seus entes, aspas, deixem que os mortos sepultem os próprios mortos? Somos nós que os orientamos a sair do emprego por não terem tempo para fazer a, aspas, obra de Deus? Mas básica, damos um envelope e lhe dizemos: você tem que usar a sua fé? Somos nós que temos empresas, bancos, hospitais, televisão, rádio, mansão. Estou recebendo uma ligação aqui, pessoal. Deixa eu concluir aqui. Rádios, mansões. Deixa eu ver aqui onde que eu estava. De 30 milhões. Patrocinamos clube de futebol e enriquecemos às custas deles? Somos nós quem publicamos um livro por semestre e os obrigamos a comprar sobre a alegação de ser para ajudar a obra de Deus? Porém, quando questionados sobre o nosso enriquecimento, alegamos que tudo foi adquirido com os direitos autorais para justificar o nosso enriquecimento? Somos nós que de tempo em tempo criamos um modelo de uniforme, alimentando a indústria dos uniformes para encher os cofres da instituição? E aqui eu abro aspas, né? Às vezes, essa empresa que fabrica os uniformes está no nome de uma pessoa física, alguém que se vale dessa indústria dos uniformes para enriquecer, tá certo? Tudo em nome de Deus. E mais, somos nós quem os fazemos cometerem crimes eleitorais em épocas de eleições, os orientando a fazerem boca de urna para eleger os nossos candidatos, a fim de engrossar a fileira dos deputados da chamada, aspas, bancada evangélica, fecha aspas. Consequentemente, nos blindarmos e fazemos os nossos processos prescreverem, como aconteceu agora com Macedo, Sérgio Correia, que teve aí os seus processos prescritos. É por isso que eu sou a favor da condenação após a segunda instância. Sou a favor da condenação após a segunda instância. Não sou a favor da mudança da regra durante o jogo. Considero isso uma mudança da regra durante o jogo. Mas, em se observando a atual situação do nosso país, as mudanças que vem sofrendo no nosso país, as safadezas, o grande número de ricos, milionários, que são os únicos que têm dinheiro para recorrerem ao STF. Os recursos extraordinários são caríssimos e os pobres não têm condições de recorrerem ao STF
para defenderem matérias constitucional, protelar esses processos. Portanto, só beneficia os ricos. Por isso, sou a favor da condenação, da prisão após condenação em segunda instância. Eu, Nathan Silva, sou a favor da condenação, da prisão após condenação em segunda instância. Depois o camarada recorra preso ao STF. Se for comprovado que alguma inconstitucionalidade foi cometida, que ele seja solto, seja, enfim, tenha as reparações cabíveis. Porém, não se pode tolerar mais o que vem acontecendo no nosso país, tá? Os milionários fazendo seus processos prescreverem. Quase que agora, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, do seu poderio, faz prescrever o crime contra o garoto Lucas Terra, cujos acusados, Joel Miranda e Fernando Aparecido, né, agora vão a júri popular. Mas quase 18 anos eles empurraram. Mas só os ricos têm poder de fazerem isso. Tá? Então, muito mais importante para mim, na minha opinião, Nathan Silva, do que lá a interpretação da lei, tá? É o bem que se deve ser feito para a sociedade, o interesse social, tá certo? Vamos lá, aí diz aqui, olha, não, Correia, não somos nós e sim vocês. Se Deus tem que ter misericórdia da nossa alma, o que dizer da alma penada de vocês? Esse sim é o perfil de Lúcifer, obra de Satanás, de lobos travestidos de pastores e bispos com as Bíblias na mão. Portanto, Correia, as vítimas desse sistema podre irão comentar aqui abaixo desse vídeo as violações que já sofreram e das quais já foram vítimas. E para de querer atribuir aos ex-bispos e ex-pastores aquilo que tem que ser colocado na conta de vocês. Bom, era isso que eu queria aqui falar no vídeo de hoje, tá? Sempre que possível, de repente, uma vez por dia eu vou gravando aí um vídeo, tá certo? Mas essa é a minha resposta para você, Sérgio Correia. Grave outro vídeo que eu estarei aqui dando resposta, tá certo? Pessoal, obrigado aí, vocês que ficaram até o momento aí acompanhando. Eu vou ler aqui os comentários de vocês, responder alguns comentários, tá certo? Então, tá aqui o Ângelo William, Raul, Rosilei Guilherme, Marli Novaes assistindo, Vinícius Melo, Diego dos Santos, Nadjane Meira, prima, beijo no seu coração, tá? Vamos marcar aquele almoço em família, tô te devendo. Clênio Eloy de Almeida, Luciana Sá, Gel Brito, Gel, um abraço, querida, me emocionei com o seu depoimento a meu respeito, viu? Muito obrigado. Cida, Jesus Garcia, Charlie Antônio, Ju Nunes, Filomena, Valéria Fernandes, enfim, tantos outros. Eu estou recebendo aqui uma ligação, um compromisso que eu tenho agora às 7h30 da manhã, tá certo? Um compromisso profissional e a pessoa está me aguardando, preciso aqui interromper a live. Um abração, gente, e até a próxima live.